Paz do Senhor, meus amados irmãos. Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Chegaremos mais perto hoje da palavra dele, porque é o nosso objetivo, o nosso foco sempre, da palavra dele hoje, né? Em Salmos 66, Salmos 66, 18. Mas antes vamos fazer uma rápida oração, tá? Senhor, grandíssimo Deus, soberano sobre toda a terra, criador de todas as coisas, das células que nos formam, que formam nossas unhas, que formam nossos cabelos, a nossa pele, nossa língua, nossos olhos, Senhor de tudo. Amado Pai, nos guia nesse entendimento da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, que cada um entenda, que cada um receba, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há diversas coisas, né? A nossa Bíblia é um manual de vivência que o Senhor nos deixou. Um manual para que a gente viva bem, tá? E há diversas coisas a serem entendidas nela, né? Nessa palavra. Uma delas está escrita em Salmos 66, Salmo 66, versículo 18. E nós vamos tratar um tantozinho dela aqui. Nós vamos trazer alguns exemplos, vamos refletir mais sobre isso, tá? Está escrito da seguinte forma, Salmo 66, versículo 18. Se eu considerar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amém? Alguém pode dizer um amém? Sim? Meus amados, está escrito em outras traduções da seguinte forma: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tá? O que nós podemos tirar disso, dessa palavra? Isso é a palavra de Salmos. Veio de um salmista, veio de Davi, não é isso? Muito provavelmente. E aí, meus irmãos, o Senhor está nos dizendo que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. E qual nós vamos deixar vencer? Entende isso? Entende isso? Está escrito aqui, está dizendo o seguinte: o meu coração, ele é iníquo, ele comete iniquidade, ele é pecaminoso, ele é errante. A Bíblia fala do meu coração, mas se referindo à mente, tá? Que isso fique esclarecido, se referindo à nossa mente, né? Então, se eu me atentar ao que está na minha mente, aos desejos da minha mente, são desejos o quê? Desejos de pecado, desejos errados, coisas erradas. E se eu me atentar a ela, a obedecer ao que tem aqui, de mal, de ruim, então eu vou praticar coisas contra Deus. Entendem isso? Eu vou praticar adultério, eu vou praticar falsas acusações, falso testemunho, eu vou praticar roubos, furtos, mentiras, enganos. Eu vou praticar tudo isso, porque na minha mente é mais fácil, na mente da gente é mais fácil. Entendem isso? Se eu me atentar ao que está no meu coração, ao que está na minha mente, então eu vou pecar contra Deus. Que isso seja bem claro, entende? E aí fala mais, né? Fala mais. O Senhor, se eu me atentar ao que está no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Entendem isso, como é forte essa palavra, como é forte. Isso que está escrito em Salmo 66, 18, não é somente aqui, há muitos outros, eu já menciono alguns, né? Mas há muitos outros versículos que falam a mesma coisa. Se eu tenho iniquidade, em muitos momentos eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a Deus. Eu vou orar a Deus. Mas normalmente, naturalmente, a gente busca a Deus quando estamos o quê? Necessitando, precisando de alguma ajuda, precisando de socorro, aí assim a gente busca a Deus. Deus vai socorrer? Vai. Em muitos momentos, na grande maioria dos momentos vai. Né? Em algum momento ele vai dizer, olha,
Eu te socorri quantas vezes? Tu pode contar quantos livramentos eu te dei? Quantas ajudas eu te dei? Tu consegue contar elas? Como o salmista diz que não consegue contar quantos favores teve do Senhor. Nós também não. De forma nenhuma. Mas vai chegar um momento que a gente não transmitindo nosso coração para Deus, nossa mente para Deus, Ele vai dizer, olha, agora chegou o momento do teu julgamento. Chegou o momento de que tu me preste contas, porque livramentos eu te dei, porque tempo para que tu se arrependa eu te dei. Ó, tá fazendo barulho aqui. Mas tu não escutou. Então agora chega um momento que tu vai me prestar contas do que tu fez. Entendem isso, meus amados? Que isso fique claro também, né? E a segunda parte do versículo aqui, o Senhor não me ouvirá, né? Porque eu falava sobre as orações, sobre quando nós buscamos a Deus. Então, nós buscamos a Deus e Ele nos escuta. Nós buscamos a Deus e Ele nos escuta. Mas vai chegar uma hora que Ele não vai ouvir mais. Entende? Se nós vivemos em pecado e sabemos que estamos em pecado, sabemos que estamos indo contra Deus, o Senhor não vai ouvir quando você necessitar. Entendem isso? Como é sério, como é grave. E me diga um momento da sua vida em que você não precisou de Deus. Quando você estava endinheirado? É um dos piores momentos esse na vida de um crente, na vida da maioria das pessoas, na verdade, é quando se fica endinheirado, né? Escutava uma explicação daquele cara que se candidatou a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, né? Ele diz, as pessoas acham que é simples ficar rico, mas 90% de vocês que estão aqui na plateia, ele falava mais ou menos isso, né? Uma grande porcentagem de vocês que estão aqui na plateia se enriquecer agora, fica louco. Porque você não vai querer mais fazer nada. Nada de bom. Você só vai querer trocar de marido, trocar de esposa. Você só vai querer viver em luxo e não vai se preocupar com outras coisas. Então, antes de se enriquecer, antes de você enriquecer financeiramente, prepare o seu coração. Aqui agora, aponto para cá, prepare o seu coração, prepare a sua mente para que você consiga isso, entende? É como uma pessoa conversava comigo também esses dias, né? Falava repetidas vezes, eu quero enriquecer, eu preciso ficar rico. E aí, eu fiz a pergunta, eu disse, isso é para a glória de Deus? Você vai enriquecer, isso não é uma coisa tão grandiosamente difícil, não é? Mas você vai glorificar o nome de Deus enriquecendo? Sim, uma coisa maravilhosa, né? Mas a maioria de nós, a maioria da gente que segue a Deus, pensa em enriquecer e já tem todos os planos determinados. Vou pra praia, vou paquerar, entende? Casado, né? Casada. Vou pra praia, vou paquerar, vou viver uma vida de luxos. Mas isso vai glorificar a Deus? Entende o que eu digo? É justamente o que está falando aqui, ó. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Se você tem o propósito de enriquecer, você tem o propósito de comprar um carro melhor, faça o seu carro glorificar o nome de Deus. Vá aos cultos. Vá glorificar Ele. Dê testemunho de vida às pessoas que lhe veem. Entende? Não envergonhe o nome de Cristo com aquele bem que você ganhou, com aquela conquista que você obteve por permissão dEle. Glorifique a Deus em tudo. Com a sua casa, glorifique a Deus. Nunca permita que coisas iníquas entre, que o pecado entre, que o mal entre. Não envergonhe o nome de Deus. Entende? Quando vierem as bênçãos, né? Porque assim o Senhor vai te ouvir. Você não vai escutar, você não vai atender aquilo que está na sua mente, de fazer o mal, no seu coração, de fazer o mal, de fazer o engano, de fazer a coisa somente para você mesmo, para o seu ego. Você vai atender aquilo que é para Deus,
Entende? Você vai ter conquistas, você vai enriquecer. Glorifique a Deus com aquelas conquistas, glorifique a Deus com o seu enriquecimento. Faça com que as pessoas vejam, aquele dali é crente, é evangélico, é rico. Entendem isso, meus amados? Glorifique a Deus com tudo que podemos, né? Uma coisa que anotei aqui, né? O pecado gera prazer e não ofende inicialmente a nenhum de nós. Quando a gente dá ouvidos ao pecado, nós estamos dando ouvido ao prazer, sempre, né? E o pecado vai trazer o quê? Resultados ruins, tá? De toda forma, em qualquer momento, o pecado vai trazer resultados ruins, né? Assim como nós antes, assim como as pessoas que estão na igreja buscando o caminho de Deus, era antes entregue ao pecado, sem exceção. Mesmo que alguém tenha sido criado num lar evangélico, ouvi isso do meu pastor esses dias, sem exceção. Você vivia em prazeres, em pecados e entristecendo a Deus, né? Continuando aqui, vou cuidar para não passar muito do tempo, tá? E como disse, meus amados, as nossas orações serão ouvidas quando nós tivermos propósito, entende? Deus vai ouvir muita oração por misericórdia, sabendo que você não vai ter o devido agradecimento a Ele depois. Quando você recebe um livramento de acidente, quando você recebe um livramento, a cura de uma doença, dê glórias a Deus. Quando você recebe água de beber, quando você bebe água, dê glória a Deus. Passa um tempo sem beber água. E aí você, depois desse tempo, você toma, ingere ela. Vai ver quanto valor tem um copo d'água. O que eu estou querendo dizer com isso? Seja grato nas pequenas coisas a Deus. Seja grato no seu alimento, seja grato ao seu vestimento, a Deus. Entende? Que é Ele que te dá tudo isso. E aí você vai receber muito mais coisas. Deus vai ouvir você. E Ele vai... Honre a Deus nisso. Honre as pessoas que Deus te dá. Honre seu esposo, honre sua esposa, honre seus filhos, honre a sua família, honre seus vizinhos. Honrar como? Cuide deles, ore por eles. Faça o que você puder fazer de bem por todos eles. E nunca de mal, nunca envergonhe. Nunca crie situações ruins em que aquela pessoa, o seu cônjuge, vai ser botado em ser mal visto pelas pessoas. Não crie, não faça. O seu filho vai ser mal visto pelas pessoas. Não crie, não faça. Entende? Honre as pessoas que estão ao seu redor. Se você vai dar aula, é um professor, faça com excelência. Como tive aulas hoje de um professor de excelência, professor Samuelson, do canal Vidas no Mar, professor de excelência. Transmitia tudo o que sabia para que você melhorasse em tudo, sua respiração submersa, sua respiração embaixo d'água, a apneia, né? Se vai fazer alguma coisa, que seja em excelência. Honre as pessoas que estão ao seu redor, honre seus alunos, seus vizinhos, tá? E Deus vai honrar você também, meus amados, né? Alguns versículos, só para confirmar aqui a palavra. Provérbios 28:9. Você pode abrir e vai estar escrito: o que desvia os ouvidos para não ouvir a lei, para não ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Entendem isso, meus amados? Não adianta que você não escute a Deus e queira que suas orações sejam escutadas. Olha, não exija isso, não peça isso. Como o meu pastor me falou também esses dias, até se você for falar o nome de Jesus, em nome de Jesus, né? Fale com mansidão, em nome de Jesus, se for da tua vontade, que assim o Senhor me conceda, né? Aquele que desvia os ouvidos para não ouvir a lei de Deus, a não ouvir a palavra de Deus, a lei significa isso, até a sua oração será abominável. Que isso seja claro dentro dos nossos corações, meus amados, tá? Em João 9:31 está escrito: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade,
e a esse ele ouve. A Bíblia está repleta de conselhos nesse sentido, meu irmão. Quer ser ouvido por Deus, crie um propósito. Você pede uma bênção a Deus. Aquela bênção vai servir para que você glorifique o nome de Deus e que para que as pessoas testemunhem isso. Então sim, meu amado, Deus vai te escutar. Se você está em obediência, Deus vai te escutar. Aquela bênção vai servir para te afastar do convívio da comunidade da igreja ali, para te afastar da igreja, para fazer você ir viver do seu próprio modo. Então, cuidado. Entendo que Deus não vai atender, né? Porque aí você pensa, né? Mas Evanilson, Deus atende tanta gente é rica. Eu não tenho certeza se eles pedem a Deus, ao único Deus. Não temos certeza disso, né? E se ele não glorifica, ou vai glorificar um dia, ou não é uma pessoa escolhida por Deus. E eu, você, nós que estamos participando dessa conversa, dessa reflexão, somos as pessoas escolhidas por Deus. Então ele nos cobra, então ele quer resultados de nós, ele quer a obediência de nós, tá, meus amados? Então, encerro o vídeo assim, tá? Dizendo que para que nossas orações sejam escutadas, nós devemos ter obediência a Deus, porque senão ele vai considerar a nossa oração abominável. E nós oramos em petições, então que as nossas petições, que o resultado das nossas petições sejam para glorificar ao nome do Senhor, sempre. Tá certo, meus amados? Que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de vocês, tá? E ao meu também, viu? E que Ele nos abençoe sempre. E uma pergunta: se Jesus voltasse hoje, você subiria com Ele ou ficaria para ver as coisas ruins, tá? Que o Senhor nos abençoe sempre, meus irmãos, e até o próximo vídeo.